Tá bom? Eu estou silenciando o meu aqui e tá com a senhora, doutora Mairi. Muito obrigado, viu, mais uma vez. Ok. Hoje ficou reservado para a gente estar falando sobre ética, limites e estrutura de um ministério de aconselhamento, né? Eu acredito que o pastor André jogou essa bola para mim pela experiência que a gente tem tido aqui na nossa igreja local, e nossa inspiração, com certeza, são as escrituras, e o nosso modelo é o bíblico, mas com certeza, ao longo desses 12 anos que temos participado do Ministério de Aconselhamento, alguma coisa a gente vai estar falando daquilo que a gente tem vivido e para compartilhar com os irmãos também. O pastor André me falou que tem irmãos de várias igrejas, então com certeza são vários contextos diferentes, e hoje eu preparei uma quantidade menor de slides para poder abrir um pouco mais para perguntas, porque essa questão ética, limites e tudo, são questões bastante amplas, e tem alguma coisa que a gente precisa conciliar, enfim, e conseguir poder ajudar os diferentes contextos que essa aula pode ser aplicada, né? Nós também temos essa experiência, mas, assim, uma coisa que a gente quer reforçar muito é que o aconselhamento bíblico ele é feito dentro do contexto da igreja, né? Então, voos solos e outras expressões, elas devem ter atenção por conta de se apartarem da igreja, que não é o modelo bíblico. Nos Estados Unidos, existem centros de aconselhamento apartados da igreja, mas é interessante, por exemplo, quando a gente lê aquele livro do Aconselhamento em Casos Difíceis, não sei se alguém tem que se ligar aí. Será que é o Tiago? Tiagão, por favor, silencie o seu áudio aí, Tiagão, por favor. Como nós estávamos falando, é muito importante saber que o modelo bíblico ele é dentro do contexto da igreja local. E isso tem um sentido que Deus transforma a nossa vida não para que a gente fique um gordinho espiritual, mas para que a gente possa servir no reino. Então, não tem como ser descontextualizada essa questão. Eu estava comentando que nos Estados Unidos existem centros de aconselhamento fora do contexto da igreja, mas como a gente vê o próprio exemplo de uma coletânea de aconselhamentos que o Lambert fez, né, aconselhando os casos difíceis, é um livro bastante interessante para a gente ler, desafiador, né, casos bem complexos, mas todos eles, sem exceção, quando feitos fora do contexto da igreja local, eles encerram, quer dizer, quando já está no final do aconselhamento, eles se reportam à igreja da pessoa, falam para a igreja, né, abraçar a pessoa, então ela servir em algum ministério da igreja, e inclusive é eleito uma determinada pessoa da igreja da pessoa, para que seja a pessoa para quem ela vai continuar prestando contas, né? Então, isso é muito importante, e a gente quer ressaltar isso, porque é dentro do contexto da igreja, é para a igreja, então é corpo de Cristo, então é para serviço, não é para simplesmente receber uma orientação e estar a parte isso do contexto da igreja, né? Então, biblicamente, a gente tem que fazer esse reforço, né? E eu trouxe o título da aula do jeitinho que o pastor André mandou para mim, né? Ética e limites, tal, mas eu vou fazer do fim para o começo. Eu vou falar primeiro da estruturação do Ministério de Aconselhamento, e depois a gente vai avançar nessa questão da ética e dos limites, ok? Aí.
Só um pouquinho. Ok, agora foi. Então, quando a gente pensa em estruturar né, um ministério de aconselhamento bíblico na igreja, né, a gente pensa, bom, e aí, eu começo por onde, né? O ideal, nós vamos falar assim, da expectativa e da realidade, né? O ideal é a gente sempre pensar que a gente tem que criar uma cultura de cuidado na igreja, né? Infelizmente, nossas igrejas estão extremamente secularizadas, né? Então, desde a questão de que muitas vezes uma ovelha procura um pastor e o pastor fala para ela procurar um psicólogo ou um psiquiatra, da mesma forma também, muitas vezes o pastor quer aconselhar as suas ovelhas e elas, dentro da cultura delas, elas acham que quando tem alguma questão emocional, enfim, elas devem procurar o psicólogo ou o psiquiatra. Então, tem de tudo. E nós temos também questões, por exemplo, nos cursos de teologia, eu não sei como que é o curso do pastor André, mas com certeza deve ter aulas de aconselhamento bíblico, mas assim, e o pastor pode comprovar isso aí para nós, né? A grande maioria dos cursos teológicos, né? Infelizmente, eles não incluem o aconselhamento bíblico, como nós temos como concepção, conforme nós estamos falando aqui nesse treinamento, né? Então, quando tem, e ainda dentro de uma visão integracionista, e aí, e ainda, se eu tivesse que falar qual força maior que tem, eu diria que fica sempre a impressão que a sabedoria humana está ligada à ciência e dessa narrativa acaba querendo perder a força da suficiência das escrituras. Então, na formação dos nossos pastores também tem esse problema e muitas vezes eu diria que é ignorância, né, no sentido não experimenta, não conhece, e então por isso se torna, se rende, né, digamos, a essas questões da sabedoria humana. Então, nós temos esses conflitos acontecendo, e por isso que começamos, então, criando a cultura do cuidado, né? Né, digo, criação de cultura do cuidado na igreja, que o pastor desse o primeiro passo. Vamos falar da situação ideal, né? E dentro desse primeiro passo, eu penso que uma reflexão pessoal, e aí vai aí, né, pastor André, Marcelo, enfim, os nossos pastores aí que estão participando, né, reconhecerem que não dão conta de tudo, e tem que preparar o sermão dos cultos e preparar os estudos da escola bíblica, gestão da igreja, as visitas, o aconselhamento individual, quer dizer, é muita coisa, né? E mais do que isso, né? É, que a gente se apropriar da verdade bíblica, né? Que a melhor forma de cuidar da igreja é da forma bíblica, né? E Deus deu essa missão do cuidado da igreja não para a igreja e não exclusivamente para o pastor. É claro que para o pastor tem lá Jesus toma conta, o texto de Ezequiel, né, que fala assim, aquele que não cuida da ovelha, que não foi atrás, que não sarou a ferida, que não foi atrás daquela que se perdeu, enfim, aquele texto eu acho terrível, não queria ser pastor de jeito nenhum lendo aquele texto, mas, na verdade, essa missão do cuidado Deus deu para a igreja, né? Então, a igreja deve cuidar da alma, né, enquanto corpo de Cristo, e aí o cabeça sendo Cristo, e, e isso não é exclusivo do pastor, né? Então, dentro desse contexto, a gente fala que começa o pastor da igreja, né? Mas nós podemos estar vivendo dentro de outros contextos que muitas vezes o pastor ainda não se despertou para essa questão, ou ainda está vivenciando a formação integracionista, enfim,
ou também acho assim que, não, eu que tenho a formação, eu que estudei e tudo, então eu estou mais preparada, isso eu não tenho a menor dúvida, mas assim, essa dificuldade de compartilhar, né? Tem um certo receio, mas porque o membro não fez o curso de teologia, então ele pode eventualmente dar um conselho inadequado, e por conta desses temores, muitas vezes acaba continuando a concentrar o trabalho e ao invés de criar essa cultura do cuidado, né? Então, e tem sempre todas as tem as duas versões também, né? Tem muitas pessoas também que acham que eu já entreguei meu dízimo na igreja, então isso é o serviço do pastor, né? Então também tem esse equívoco, né, bíblico, e aí então não entende que isso é uma função da igreja, né? E enquanto função da igreja, é o que eu estava falando, que a princípio o primeiro passo deveria ser dado pelo pastor, mas em alguns contextos pode acontecer diferente. Por exemplo, na minha igreja mesmo, temos um pastor extremamente bíblico, teologia impecável, ele também é um homem de oração, é uma pessoa muito especial, mas lá atrás, né? Vamos botar mais de 12 anos para trás, ele tinha a visão integracionista, né? E Deus levantou uma senhora da igreja que estava se aposentando, leu um livro de aconselhamento bíblico, se apaixonou pelo aconselhamento bíblico, procurou o pastor, e como ele vinha do contexto, né? Ele estava recente na igreja, e no contexto anterior dele, ele fazia parte da diretoria lá do Mackenzie em São Paulo, então a primeira coisa que ele falou assim, então faça, né, o mestrado lá no Mackenzie, enfim, e ela fez esse mestrado no Mackenzie, e aí começou a participar da BCB, né, que tem encontros anuais, né, em Águas de Lindóia, enfim, foi fazendo os módulos da BCB, da Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos, enfim, foi cada vez mais conhecendo e tal, e ela que começou assim, olha, na sua escola bíblica está sendo ensinado isso, isso e isso não é o que a palavra de Deus fala, mas baseado no aconselhamento, e foi conversando com o pastor, como ele é extremamente bíblico, ele, digamos, se rendeu a isso, e passou a ser o defensor do Ministério de Aconselhamento Bíblico, e aí oportunizou para que se desse os primeiros passos, enfim, e assim começou o ministério na nossa igreja. Então, nem sempre, né, o pastor da igreja dará o primeiro passo. Muitas vezes Deus levanta pessoas, capacita pessoas para que possa dar um suporte, incentivar e despertar essa visão pastoral, né? Então, fica aí, né? Eu acredito que tenham pastores, mas tenham também pessoas de igreja que o pastor ainda não se despertou, então você pode ser um mensageiro, né, dessa palavra, dessa cultura, e com isso realmente a gente fazer de acordo com a missão que Deus deu para nós, né? Dentro dessa criação da cultura do cuidado da igreja, a igreja precisa ser instruída, né? Porque todos esses equívocos que eu já coloquei anteriormente, muitos deles foram por falta de conhecimento mesmo, né? Pecamos porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Então, a gente precisa ter esse espaço de instrução. Eu tenho acompanhado, vamos falar assim, meio de longe, até de uma igreja aí de Brasília, um pastor que veio da igreja de São Paulo, de Pinheiros, e aí tá na igreja em Brasília, e ele é muito preparado, né, na área do aconselhamento bíblico, ele é o líder do aconselhamento bíblico, e aí começou a fazer isso nessa igreja presbiteriana de Brasília, e
Ele, eu tive uma conversa com ele há um tempo atrás, ele já estava há 2 anos lá e ainda não existia o ministério, quer dizer, ainda ele estava nessa fase, e lógico, a concordância, né, do pastor sênior da igreja, que fosse instruindo e utilizando todas as vias de instrução bíblica dentro da igreja, né? E o grande desafio nosso é essa questão aí que a gente está colocando, que é o combate à cultura do cuidado da alma profissionalizado, né, secular, né, com base em filosofia materialista e humanista, e apresentando seus perigos, porque se você tem uma cosmovisão e aí vai lidar com suas questões da alma nessa visão materialista humanista, na verdade, nós estamos nos afastando de Jesus, né? Que é o nosso maravilhoso conselheiro. Então, na verdade, não é só uma questão de escolher, eu vou escolher o aconselhamento bíblico ou um cuidado, vamos falar assim, profissionalizado, né? Não é simplesmente uma escolha, na verdade, é uma escolha para um conselho que vai me afastar de Jesus, porque vai se basear numa cosmovisão totalmente contrária à palavra de Deus. Então, aquilo que teoricamente poderia integrar, na prática, não acontece dessa forma, né? Então, um exemplo, é uma pessoa que procura um psicólogo e fala assim, eu estou muito chateada com meu marido, porque ele me trata assim, 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 e tal, e dentro de uma visão mais vasta, você tem direito de ser feliz, separa dele e vai ser feliz, né? Então, é totalmente diverso daquilo que a palavra de Deus vai estar orientando. Então, assim, esse combate à cultura do cuidado da alma profissionalizada eu creio que é um dos nossos maiores desafios, né, que a gente tem. E aí, para que a gente crie o Ministério de Aconselhamento Bíblico, a gente tem que estar trabalhando em instrução e utilizando todos os recursos que a gente puder, né? E dentro dessa instrução, em termos de conteúdo, né, falarmos da antropologia bíblica, né? Quem que é o homem, qual é o problema do homem, qual é a solução do problema do homem, porque dessa forma a gente vai estar mostrando, de fato, por que o cuidado profissionalizado não nos ajuda, né? Porque ele vai ter uma outra antropologia. E aí, tendo uma outra antropologia, vai nos afastar daquilo que a Bíblia, que é o nosso manual, no dia, né, que a gente vai batizar, né, normalmente, eu acredito que dentro da confissão de fé também batizo a falar assim, né, é a minha regra de fé e prática, não sei se é assim, pastora Andréa, que fala lá, as ovelhinhas que vão se batizar, né, então, mas aí fica teórico, né, é regra de fé e prática, mas na hora que vai praticar, ficou na fé dissociada, né? Eu falo que isso é a esquizofrenia espiritual, né? Você fala que crê em alguma coisa, mas vive outra, né? Então, a gente precisa retornar a essa instrução da antropologia bíblica para que a gente possa, de fato, despertar a igreja para essa nova realidade, né? E confiar no Jesus, que é o bom pastor, né? Aquele que já deu a vida, né, por as suas ovelhas. Então, essa confiança, né, em depositar a confiança e a esperança em Cristo, né? Temos uma vida, digamos, cristocêntrica. A gente precisa resgatar isso na prática, né? E, e retorno à confiança na suficiência das Escrituras, né? Que é a única verdadeira solução para transformar o coração de pecadores e sofredores, né? Acho que até na minha aula anterior eu demonstrei lá um slide lá, que é um esquema lá de metodologia, né, como vocês já tiveram, do aconselhamento bíblico, que as filosofias humanas, quando muito, auxiliam alguma melhora no comportamento, mas o único que tem poder realmente para redimir o coração, para transformar o coração é Jesus. Então, não é uma questão de opção, é o único.
Então, para que realmente isso, de fato, possa ser redimido no coração, de fato, curado o coração. Então, só Jesus realmente pode curar os corações de pecadores e sofredores, né? Então, essa, essa instrução, a gente, aqui, eu, né, nesse próximo slide, vou estar falando em todos as fontes, né? Então, é o pastor pregando, né, uns aos outros, né? Tem só 59 expressões de uns aos outros, então tem bastante pregação para fazer, né, das ordenanças da mutualidade, né? Muitas vezes as pessoas têm uma visão assim, é interessante, né? Ministério de Aconselhamento Bíblico, e coloca como uma coisa assim, ok, pode ser uma opção, tal, e não, são ordenanças, são mandamentos da mutualidade, né? Então, é função, Deus deu para a igreja. Então, se nós não cuidamos, né, enquanto ovelha, não cuidamos, né, não somos, fazemos parte do corpo de Cristo e não cuidamos, nós estamos desobedecendo as Escrituras, né? Então, não é uma coisa assim, eu posso escolher cuidar ou não, ou achar assim, eu tenho dom ou não tenho dom. Vamos separar duas coisas, isso é função da igreja. Quando a gente fala em ministério de aconselhamento, é porque existe, essa é a ordenança para todo o corpo de Cristo, para todos os membros, né, desse corpo de Cristo. Então, não é para ser terceirizado nem só para o pastor, nem só para o... não, agora tem o Ministério de Aconselhamento Bíblico, então tem os conselheiros, então vai lá conversar com o conselheiro. Não, isso é função da igreja como um todo. Agora, por que a gente além da condição pastoral, do aconselhamento pastoral, por que é importante a formação do Ministério de Aconselhamento? Primeiro, porque o pastor não dá conta de tudo, e segundo, que vão existir casos mais complexos, né, que vão exigir mais tempo, mais cuidado, e aí mais aprofundamento. Então, assim, para que a igreja esteja preparada para todo tipo de complexidade dos aconselhamentos, né? Por exemplo, dentro do nosso contexto da nossa igreja, nosso pastor gosta demais de aconselhar, mas quando ele vê assim que ele já conversou 3, 4 vezes, nossa igreja tem mais de 2.000 membros, né? Não sei nem quanto que já tem agora, não dá conta, mesmo com pastores auxiliares e tudo, e tem situações muito específicas, né? Então, por exemplo, eu sou médica, e aí tem coisas que vão estar lidando, pessoas que estão usando medicação psicoativas, tem questões, por exemplo, femininas, né, que às vezes pode se tornar um pouco mais constrangedor de estar falando com o pastor, então conversa com as irmãs da igreja, né? Então, assim, isso, digamos assim, um dando suporte para o outro, e no contexto, no conjunto, fortalece o cuidado, né? Então, não é transferência de responsabilidade, e sim é a gente querendo cada vez mais ser um instrumento mais afiado na mão do Senhor, que quando Ele traga as pessoas para nós, que realmente a gente possa cada vez mais se dedicar para que possamos ajudar mais pessoas com mais qualidade, enfim, com mais profundidade. Então, a igreja, então, se utiliza do Ministério Público da Palavra, é o pastor pregando no púlpito sobre essas questões, na escola bíblica dominical. Na nossa igreja, nós temos uma sala específica que chama-se Temas do Coração. Então, é uma forma que a gente criou para que a gente possa lidar com as questões comuns, né, das demandas do aconselhamento, e aí, quem sabe, a pessoa já ouvindo também a instrução bíblica na escola bíblica, ela possa já ir percebendo como que ela pode resolver questões mais simples, e aí, então, não demandar o MAB, né? Então, é uma outra via de instrução que a gente faz, e que tem sido muito útil e muito enriquecedora, assim, no sentido, né, de se apresentar uma teologia, vamos falar assim, prática, né? Pequenos grupos também podem
se oportunizar desse tipo de instrução, cursos como esse que nós estamos participando aqui, todos são esforços, né, para que a gente possa estar propagando, né, sobre as questões, né, da Bíblia em relação a essa cultura de cuidado da igreja, né? E quando realmente agora falando mais especificamente, né, do Ministério de Aconselhamento Bíblico, aí nós temos que lidar com formação de conselheiros bíblicos, né, com base teológica e prática. Nós temos no Brasil excelentes cursos de formação de conselheiros bíblicos, mas o que muitas vezes a gente sente falta é a prática, né? Então, por conta disso, nós criamos, então, lá na igreja, um curso de aconselhamento bíblico, né, que é o ano inteiro. Então, no primeiro semestre, né, a gente... IPC é a Igreja Presbiteriana de Cuiabá, né? Então, agora nós deixamos de chamar de treinamento para chamar de capacitação, foi uma sugestão de uma irmã lá, e eu falei assim, então tá bom, tudo bem. Porque ela falou assim, mas se a gente fala treinamento, a pessoa, se eu fizer, eu vou ter que ser do ministério, né? Então, é uma forma da gente jogar uma rede maior, e aí poder, às vezes a pessoa no início, né, não se sente tão chamada, e depois no processo se apaixona, e aí, então, se torna um conselheiro do ministério, né? Então, a gente, dentro dessa capacitação, né, do treinamento de conselheiros bíblicos que nós fazemos, qualquer um, basta ser membro da igreja, e também nós absorvemos também pessoas de outra igreja, porque nós cremos que nós temos que aproveitar as estruturas que a gente tem para divulgar ao máximo, né? Não abençoar apenas a nossa igreja, mas sim, ter um entendimento que o aconselhamento bíblico, a gente tem que ter uma visão de reino, né? Poder, todo mundo poder, toda a igreja poder ter alguém que esteja participando, ou mais de uma pessoa, enfim, e a gente acha que isso é a melhor situação, né? Nesse ano nós estamos no 5º ano que fazemos, né, essa capacitação de um ano, e esse ano nós temos mais pessoas de fora da nossa igreja do que da nossa própria igreja. E eu estou feliz com isso, porque eu creio que, então, nós estamos cumprindo também a nossa missão, né? Se nós temos uma coisa tão boa, não pode ficar só para nós, né? Nós temos que anunciar e aí despertar outras igrejas, e tem sido muito interessante, assim, poder estar né, divulgando e mostrando, e aí você põe um lá que apaixona pelo aconselhamento bíblico, e essa formiguinha vai morder o pastor, e aí podem já começar a ter outras igrejas se despertando, enfim, e criando os seus ministérios. Só que, como é uma questão que vai ter uma abordagem teológica, doutrinária, enfim, então a gente sempre pede da ciência do pastor, porque eu não quero ninguém lá que está em desobediência ou que não esteja com a ciência, né? Então eu quero saber que o pastor saiba que ele está lá, né? Então, mas de um modo geral, e eu também não faço isso de uma forma... bom, no momento eu sou presidente do ministério da nossa igreja, então acaba essas coisas sendo comigo, e sempre eu facilito, não precisa escrever e fazer e tal, porque basta que ele me ligue, eu me mande uma mensagem no meu WhatsApp liberando o membro dele, eu já resolvi essa questão da ciência, né? Então, mas assim, é só para ter um respeito, né? E ter a anuência, obviamente, do pastor que está, que eu quero ter, que ele tenha uma sensação de envio, né? Que ele está enviando para uma formação, né? E aí depois possa se oportunizar daquilo que essa pessoa da igreja dele pôde aprender, enfim, praticar na sua igreja, né? E também num sentido assim que a gente não gosta de se sentir assim pescando em aquário. Então a intenção realmente difundir, né? Realmente ampliar, né? Porque muitas vezes a gente faz algumas críticas
porque existe a secularização da igreja, etc, etc, tal. Mas o que nós, enquanto aconselhamento bíblico, estamos fazendo para que as pessoas possam ser alcançadas por essa verdade bíblica, né? Então, a gente precisa tomar atitudes, né? Então, eu penso que essa atitude dentro do processo de capacitação ela é bem interessante, porque a pessoa não fica dentro daquele contexto assim, eu ouvi dizer, e aí dentro desse ouvir dizer, fala um monte de bobagens, né? O aconselhamento bíblico é muito rígido, que só aponta pecado, e aí começa a falar um monte de besterol, né, do aconselhamento bíblico, que não é o aconselhamento bíblico. Outro dia, teve uma pessoa que chegou de falar assim, que eu não tinha compaixão. Eu falei assim, gente, eu diria que é uma das principais, né, qualidades, né, do conselheiro é ter compaixão das pessoas. Então, você vê que a gente precisa realmente trazer pessoas que vão ouvir a história do começo ao fim, aí para que tenham um entendimento adequado do que de fato se trata o aconselhamento bíblico, né? Então, lá na nossa estrutura, a gente faz um curso de 1 ano, o primeiro semestre, então, é uma teologia básica do aconselhamento bíblico e metodologia. E aí, no segundo semestre, a gente faz práticas. Eu chamaria práticas de aconselhamento formal, porque imaginem uma sala. Então, vai ter uma mesa onde vão ter 2 conselheiros, né? Todos eles são entre os alunos, tudo isso entre os alunos. E um outro aluno que é o aconselhado, mas ele vai apresentar um problema que é real na vida dele, né? Uma luta que ele está tendo real. Então, a gente, digamos assim, monta, né? O restante da turma inteiro assiste o aconselhamento que eles vão fazer, e nem a gente, que nós somos professores e tudo, a gente deixa a coisa acontecer dentro daquilo que eles já foram instruídos, como fazer e tudo mais, e aí deixa eles a fazendo, e depois que termina o aconselhamento, na maioria das vezes, numa aula só acontece o aconselhamento, e aí numa aula seguinte, todos, inclusive todos os alunos, têm oportunidade de falar alguma coisa para os conselheiros e alguma coisa para o aconselhado, alguma coisa a mais que não foi dito, que poderia ser pertinente, importante e tudo. Então, todos fazem uma participação, e aí aparece um monte de coisa, né? Pessoas ainda que, apesar de passaram por um semestre ouvindo a teologia do aconselhamento bíblico e tal, mas ainda estão na prática vivenciando, né, outra cosmovisão. E aí, então, a gente, como professores e o próprio pastor do nosso ministério, vai fazendo os ajustes, né, que são necessários na cosmovisão, e é muito interessante, né? O pastor André queria falar alguma coisa? Não? Tá. Então, fazemos dessa forma, né? E então, a gente, no segundo semestre, fazemos as práticas e fazemos aulas temáticas complementares. Então, digamos, essa ementa do curso no segundo semestre, ela depende muito, por exemplo, assim, um dos alunos que foi aconselhado colocou uma determinada questão. Por exemplo, ele tem problemas com a pornografia, enfim. Então, a gente vai dar uma aula sobre sexualidade, né? E aí a gente vai aplicar isso ao aconselhamento bíblico. Então, assim, os temas desse segundo semestre vão depender muito quais foram os temas que surgiram na prática do aconselhamento. Então, a gente, digamos, faz as aulas temáticas, né? Temática, assim, a abordagem de diversos temas que são comuns do aconselhamento. Então, a pessoa está vivendo um momento de depressão ou de ansiedade, enfim, então a gente vai, tem essa dinâmica prática, digamos, a exposição, né, dos alunos, e depois
as devidas correções, né, dos professores. Mas é muito interessante. Quando, sim, os próprios alunos que foram conselheiros e o aconselhado, principalmente aqueles que foram os conselheiros, antes mesmo da gente falar qualquer coisa, eles percebem os ajustes que são necessários. É muito interessante isso, porque, assim, na prática do aconselhamento, aí começa a lembrar de tudo aquilo que foi falado, enfim, eles me não, devia ter feito assim, devia ter feito diferente e tal. E isso ajuda muito a pessoa a ter a percepção, assim, de como é que acontece na prática, né? E o reforço, né, desses conceitos. Então, digamos assim, quando termina o ano, já existe pelo menos uma prática preliminar que ele não vai para o aconselhamento sem saber como é que é o aconselhamento, ele vai para o aconselhamento já tendo uma base, eu diria, até razoável para, nesse acompanhamento aí sim, dos aconselhamentos que são da igreja, caso ele seja, né, chamado, né, se sinta chamado por Deus para participar do ministério, então ele já vai já com essa preparação básica, né? E lá na conclusão do ano, né, do curso, a gente pergunta, né, para cada um, né, existe um dia só para isso, né, o que o curso impactou na vida do estudante, né, aquilo que foi relevante para a sua vida pessoal, sua vida espiritual, né, e aí a gente faz, aí joga a rede, né, para quem realmente se sentiu chamado para atuar no MAB, né. Tem pessoas que participam muito, mas não, no final de tudo não se sente chamado, né? Então, a gente sempre permite que Deus possa fazer esse chamado. Quando eu estou falando que a gente chama todo mundo, digamos assim, teve uma vez que uma pessoa, né, que já era conselheira e tudo, falou assim, não, Mairi, esse fulano aí que está na sua lista, lá antes de começar, né, que eu vou anotando todo mundo que se demonstra interesse em fazer a capacitação, em fazer o treinamento, eu vou falando, e aí a pessoa viu, né, falou, não, porque ele tem problemas sérios na área da sexualidade, porque eu já orientei, porque isso, porque aquilo. Aí eu respondi para a pessoa, falei assim, ó, eu vou chamar todos. Agora, quem realmente vai ser do MAB, vai ser Deus quem vai selecionar. Eu não vou fazer uma seleção prévia, né? Então, o que eu só estou querendo colocar, assim, e hoje, né, para vocês entenderem a obra redentora de Cristo na vida da pessoa, hoje ele é um dos homens mais, porque era problemas na área da sexualidade, né, pornografia, enfim, hoje ele é uma das pessoas mais usadas e, assim, está à frente. Inclusive, nós criamos até um grupo de homens que lutam, né, nessa área da pornografia, e ele é quem Deus levantou para estar à frente, porque Deus já redimiu o coração dele, tem grande experiência. Então, de fato, a gente para mim, assim, basta ser membro da igreja, ok, ponto, né? Aí depois é Deus quem vai selecionar as pessoas. Então, eu só estou dando esse exemplo, porque a gente... não, esse ainda precisa consertar a vida dele para depois participar do treinamento. Ele participa do treinamento, é um ano. Né? Então, Deus pode fazer muita coisa na vida dessa pessoa num projeto de um ano, né? E foi o que aconteceu na vida desse irmão. Então, assim, e ele, assim, MAB... é uma pessoa que a gente pode contar para tudo, ele é extremamente proativo, extremamente assim, participativo, tudo que é coisa difícil e tal, ele está lá e tal, ralando e tal, porque quer realmente, porque é agradecido a Deus por tudo que Deus fez na sua vida, então ele quer também ajudar outras pessoas a encontrarem essa libertação, né? Essa libertação da escravidão, enfim, mas ele não fica exclusivo, né,
questão da sexualidade, mas, assim, Deus permitiu, assim, vários insights nele, assim, e deu, não, olha, tem isso, tem aquilo, que nem várias sugestões que puderam enriquecer bastante dinâmicas lá do nosso ministério. Então, eu fico aí uma sugestão, não selecione pessoas, deixa as pessoas vir, deixa Deus eleger, e aí chamar, enfim, e poderão ser grandes conselheiros, né? Isso é muito, muito importante. Outra preocupação que sempre existe, né, sobre essa questão de, será que vai teologicamente, porque não tem formação, será que vai ser? Mas eu diria assim, que mesmo que essa formação teológica de 6 meses é muito básica, né, vocês vão ver aqui que a gente não fica só nisso, né? Quando as pessoas vêm para o Ministério de Aconselhamento, né, a gente vai ter reuniões que nós vamos prosseguir na questão teológica, né? Então, eu vou apresentar aqui, e então não fica só restrito àquilo que aprendeu, o nosso aprendizado ele é contínuo, né? E é interessante, assim, como que a gente, por mais que venha estudando, como que a gente acaba, de um ano para o outro, aí a gente já acrescentou uma coisa, outra, né? Como que a gente também tem um crescimento contínuo e conjunto com um grupo que, né, Deus levantou para o Ministério de Aconselhamento. Então, aqui dentro da estrutura agora, né, nós temos um ministério, mas é uma visão assim, nós estamos ali para ajudar o ministério pastoral, né, e, assim, integralmente submisso a ele. Essa percepção, então não tem ninguém, até uma vez eu conversando com o André demonstrou algumas preocupações, né, mas não tem ninguém voo solo, nada, né, então e isso a gente vai demonstrar aqui um pouquinho para frente, os materiais todos que a gente desenvolveu, para que as pessoas, quando elas vêm, elas têm consciência de qual é o nosso papel, né? Então, nosso papel é corpo de Cristo, estamos sujeitos, né? A nossa cabeça é Cristo, mas quem está à frente do ministério, que é quem Deus levantou, são os nossos pastores. Então, não há dúvida sobre essa questão, né? Então, isso dentro da nossa consciência é muito claro, e isso tem um desdobramento que a gente vai falar um pouquinho na frente, né? Então, no Ministério de Aconselhamento, nós temos reuniões semanais, né? Nós separamos uma semana para oração, e essa oração não é só para os aconselhados, é para os conselheiros também, porque a gente tem a percepção que quanto mais a gente se dedica ao ministério, mais luta espiritual tem. Então, não adianta a gente achar assim que, não, estou tudo beleza e tal. Não está nada beleza, porque vamos viver lutas espirituais. Nós estamos numa guerra espiritual. Então, isso é claro, então a gente precisa das armas espirituais, como oração, para que a gente possa suportar as certas informadas, para que a gente possa suportar as questões que vêm contra nós, contra a nossa família, as situações que acontecem, né? Então, os aconselhados também, para que Deus, né, tire a venda dos olhos e eles possam se contemplar, né, essa renovação de mente, essa ação do Espírito Santo, essa capacitação realmente para que eles possam viver a adoração a Deus, né, nas suas vidas e não a si mesmo, né? Então, a gente tem esse dia. As outras duas, no nosso caso aqui, reunimos na terça-feira, hoje até eu não estou lá, né, que eu estou aqui, para aprendizado teológico, então nós estamos sempre lendo algum livro, compartilhando, crescendo, é infinito isso aí, né? Então a gente tem essa visão que é muito importante continuar estudando, continuar prosseguindo no conhecimento, tanto do aconselhamento bíblico em si, as questões que envolvem, né, temas que envolvem o aconselhamento, enfim,
Então, dedicamos isso e temos uma semana que a gente faz a prestação de contas com o pastor do ministério, né, e o próprio MAB. Qual que é a ideia? Não é exposto o nome de ninguém, é claro que conforme as comunidades são menores, tem que sempre estar checando como que isso vai ser feito. Mas, assim, como a nossa comunidade é grande, não a gente não conhece muita gente da igreja, né? Mesmo a gente antigo da igreja não conhece muita gente da igreja. Então, muitas vezes a gente nem sabe exatamente de quem está se falando. Às vezes eu, como presidente, sei, por conta que as demandas de para quem vai ser aconselhado são para mim, então eu sei que o irmão fulano com a irmã fulana está aconselhando uma outra pessoa, mas a gente tem um tom assim que apresentar o caso para que o pastor do ministério saiba de tudo que está acontecendo em termos de aconselhamento, e não só ter ciência, né, mas a gente aproveitar aquele caso para aprender com ele. Então, o pastor orienta em algumas questões, como que deve proceder, o que deve fazer, como também os demais conselheiros, né, participam dessa reunião e vão estar aprendendo com os outros casos, né, como desenvolver, como fazer, e isso é muito enriquecedor, né, porque aí a gente aprende com o outro, né, a gente não precisa ter todos os casos com a gente para que a gente possa ter passado por alguma experiência. Então, a gente vive os nossos digamos, os nossos casos, né, as pessoas aconselhadas que foram encaminhados para a gente, assim como a gente participa, e esse aprendizado coletivo, ele é muito rico, né, e aí a gente, digamos, às vezes toma algumas decisões, né, teve uma situação recente lá na nossa igreja, em que estava sendo aconselhada uma mãe que tinha se separado, né, do marido e 4 filhos, e todos na igreja, e a família, assim, em confusão, né? Então foram separados, né? Cada um recebeu aconselhamento, e só que parecia que estava patinando, a coisa não prosseguia, e duas conselheiras, né, estavam aconselhando a mãe, e a mãe andando em círculos, aí a filha mais rebelde que tinha lá, que fazia confusão a mais, né, acima dos outros irmãos na família, ela já começou a querer achar um problema neurológico para tentar justificar, né, o comportamento dela, etc. E aí teve um dia que na prestação de contas, assim, que alguns dos conselheiros estavam se demonstrando cansados, né, e já assim cogitando uma possibilidade da gente suspender o aconselhamento, né? E aí, uma outra dupla de conselheiras que estava aconselhando uma das meninas, que é a menina mais rebelde, vamos falar assim, né? Elas, não, vamos dar mais uma chance, né? Vamos caminhar a 10ª milha, né? E aí aconteceu um curso que a gente tem uma vez por ano lá na igreja, que é do Autoconfrontação, que é um curso que é franqueado lá pela BCB, e aí Deus abençoou que recebemos oferta para que os 5 participassem da autoconfrontação. Aí você recebe numa semana só, né, um intensivão de 52 aulas que representa, né, é, todo digamos assim, né, uma enxurrada de conhecimento bíblico. Eles terminaram totalmente transformados pela palavra de Deus, né? Ela é viva e eficaz, enfim, e foi eficaz, e assim, a alegria, né, dessa família ao terminar, falou assim: olha, entendemos tudo, sabemos agora como conduzir nossas vidas, enfim, quer dizer, valeu a pena dar uma nova chance, né? Então a gente aprende isso, né? Eu digo que, na minha percepção, uma maior dificuldade que eu tenho é saber assim, eu vou até onde no aconselhamento, né? Quando que eu devo parar um aconselhamento? Assim, é uma decisão difícil, né? E nesse caso,
digamos, na reunião da prestação de contas em conjunto, não, vamos caminhar, e aí, nessa história de caminhar, já em seguida já teve o curso, e aí teve esse resultado extremamente feliz, e que nós também, né, comemoramos junto com eles, essa renovação de mente, de atitudes, e aí uma família que estava em guerra, né, hoje estão desfrutando de paz, né? Então, é um crescimento junto, né? Também na prestação de contas, e a gente analisa, né, essas decisões, esses resultados, e crescemos, podemos crescer juntos, né? Em relação às demandas, né, tem essas questões pastorais que os pastores, por algum motivo, ou percebem que vai ter que dedicar mais tempo, são casos mais complexos, e, enfim, ou também recebemos demandas espontâneas dos próprios membros, né, e às vezes membros da nossa igreja, até membros de outras igrejas, e aí a gente coordena tudo isso. Normalmente a gente gosta muito do aconselhamento dos dois conselheiros, né? Um mais experiente e outro em treinamento, né? Até que esse em treinamento realmente já possa estar pronto para assumir casos, enfim. E a gente gosta muito desses dois conselheiros por vários motivos. Enquanto um ministra, outro está em oração, às vezes pode acontecer em alguma circunstância de que um dos conselheiros, né, não pode naquele dia, então a pessoa não fica sem aconselhamento, né? Então o outro conselheiro vai, assume, enfim. Então, tem sido uma experiência positiva, não ser um a um, né? São dois conselheiros normalmente para cada aconselhando, né? Doutora Mairi, vamos parar, tá faltando Ah, 2 minutinhos. tá. Aí, pronto, pode começar. Posso? Eu estava começando já um outro slide, mas tem uma questão aqui importante, que é uma oportunidade que a gente tem também, nessa questão de que a gente encaminha para dois conselheiros, né? E muitas vezes a gente, para a nossa igreja, como a gente, hoje nós contamos com 24 conselheiros, né? A situação, por exemplo, do autismo está acontecendo bastante, né? Então, nós temos autistas na escola bíblica, a nossa igreja também tem um trabalho de escotismo, né? E então tem autistas lá, enfim. E então nós temos contextos de famílias que têm crianças com diagnóstico, né? E muitas vezes, por exemplo, vamos aconselhar uma mãe ou pais de autistas, enfim. Então, dentro do MAB, nós temos uma pessoa, né, a Camila, que é doutora em neurodesenvolvimento, né, bem específica, e ela tem um filho autista e uma filha que tem dislexia. Então, assim, então a gente pega uma pessoa que vive aquela realidade, tem essa oportunidade, com outra pessoa que tem, digamos, a experiência do aconselhamento, então dessa forma a gente pode, a gente tem um entendimento que possa contribuir mais, porque algumas situações de aconselhados, quando a gente vai estar no processo do aconselhamento, ocorre da pessoa achar assim, você não está entendendo porque você não vive essa situação. Então, todas as vezes que a gente tem algo que possa reforçar isso, e por um outro lado, né, gerar uma esperança bíblica que aquilo que a gente está aconselhando é real, que pode acontecer, que a graça do Senhor alcança, enfim. Então, a gente se oportuniza também dessas situações, né, da gente estar selecionando conselheiros que, digamos assim, têm alguma experiência também, né? É lógico que o aconselhamento é bíblico, né? Então, mesmo que não tenha nenhum, não, o que vamos aconselhar é sobre a Bíblia. Aliás, conforme vai passando o tempo que a gente vai aconselhando, a gente até eventualmente faz um testemunho, mas a gente percebe que quem tem o poder de transformar é a palavra de Deus, quem realmente consegue, né? Então, assim,
a gente prefere muitas vezes ocupar aquele tempo, né, com a ministração da palavra e evitando, às vezes, os testemunhos e tudo, porque, mas em algumas situações elas são pertinentes e aí a gente também se oportuniza disso, né? E aí, dentro do Ministério de Aconselhamento Bíblico, teve uma vez ah, que nós somos, né, presbiterianos e tem uma parte, né, da PMT, que é a parte, vamos falar, missionária, né, da presbiteriana, e aí eles estavam tendo uma visão de aconselhamento profissional, secular dos missionários, né? E aí, então, um novo casal que gosta do aconselhamento bíblico assumiu essa parte, né, de ajuda, e aí pediu ajuda nossa, né? E aí um dia ele falou assim, mas olha, eu gostaria de conhecer o ministério de vocês, o que que vocês têm de, enfim, que eu possa conhecer como que é o trabalho de vocês, e a gente não tinha nada. Então, por isso que a gente se despertou, isso foi em 2023 para 2024, então 2024 começamos a fazer isso, então fazemos o planejamento anual, temos um regimento interno, temos o código de ética e conduta, né, e também construímos esse termo de consentimento para tratamento de dados pessoais, né, e então, é, parece que são, ai, é, é muito papel, é muita coisa, vamos fazer isso na prática e tal, só que tem determinadas situações em que a gente precisa, né? É, e, infelizmente, muitas vezes vem um conselheiro novo, começa a caminhar conosco e, de repente, no processo do caminhar, ele começa a ter outras visões, enfim. Então, o nosso regimento interno, ele nos, digamos assim, como isso tudo foi comunicado na época que entrou, então, quando acontecem os fatos, né, a gente pode colocar em prática sem, a princípio, haver um constrangimento maior, né? Então, de alguma forma, né, a gente precisa, sim, eu senti que depois que a gente desenvolveu essa documentação, isso ajudou as pessoas a andarem mais no trilho, e então, digamos assim, foram minimizados, e também acontece, a pessoa, para não só ter o chamado, a pessoa tem que se dedicar um tempo. Se a pessoa começa a não participar das aulas, né, do continuado do conhecimento, né, dos estudos, tal, não tem uma frequência mínima, não se disponibiliza para o aconselhamento, não tem sentido a pessoa também ficar ali, né? Então, isso tudo nos ajudou ao gerenciamento dessas situações que são naturais que aconteçam, né? Às vezes acontece um problema familiar, que a pessoa não contava, e aí, então, só que a pessoa esquece de se desligar, e aí a gente pode ter alguma dificuldade, né? Então, a gente não quer constranger, não quer chatear, mas, assim, precisa ter a questão organizada, até porque a gente trata com questões sensíveis, né? Que são a vida das pessoas, e isso a gente precisa realmente responder com muita seriedade, né? Esse planejamento anual, ele está muito dentro das reuniões que são, digamos, semanais, né? Então, a gente faz um planejamento de tudo aquilo que vai ser estudado, enfim, quem vai dirigir, a gente gosta muito de não centralizar em determinadas pessoas, para que todos possam se desenvolver e aí possam também estar participando, né? E aí, falando sobre a ética, né? Ética diz respeito à honestidade, integridade, né? Cumprimento de compromissos, né? E a ética, a Bíblia requer que falemos a verdade, que fazemos todos os aspectos do ministério perante os olhos de Deus, visando manter a nossa consciência limpa diante dele e dos homens, né? Isso baseado lá em Atos, né?
Por isso também me esforço para ter sempre uma consciência pura diante de Deus e dos homens. Então, eu penso que do ponto de vista pessoal, né, esse compromisso ético é, antes de tudo, um compromisso com Deus, né? E sempre ter essa percepção, né, que a gente, de fato, estamos fazendo tudo, né, no Corandel, e aí precisamos zelar, né, e isso não para dar satisfação necessariamente a homens, mas principalmente diante de Deus que vê todas as coisas, né. E aí eu selecionei aqui alguns versículos, né, para que a gente possa perceber que existem algumas características, né, no perfil do conselheiro do qual não se pode abrir mão, né. E em Provérbios, então, 11:13, né, o fofoqueiro espalha segredos, mas uma pessoa confiável sabe guardar as confidências, né. Quem vive contando casos não guarda segredos, por isso evite quem fala demais. Responder antes de ouvir, ficou errado aqui. É tolice, depois eu vou corrigir antes de eu colocar junto lá. Antes de ouvir a tolice e vergonha. E o Salmo 141, põe um guarda à minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Então, é, a gente, como conselheiro, acaba sabendo de muitas questões da igreja, e nós temos que ter uma postura assim, muito serena e tranquila, de realmente guardar essas confidências, né? Então, tem que ser pessoas discretas, né? Pessoas confiáveis, né? E porque o aconselhado precisa saber que ele pode abrir o seu coração livremente, as suas lutas, né? E porque se ele não abre mesmo, né, fica na superficialidade, aí muitas vezes o aconselhamento ele se torna superficial e não resolve o problema, né? Então, essa questão de ser confiável é uma característica importante, saber ouvir, né, informações que o aconselhado não quer partilhar com os outros, pois se encara potencialmente vergonhosas, dolorosas ou constrangedoras. A gente que está num contexto de igreja grande, né, eu sempre falo, né, que tem as pessoas que só querem conversar com o pastor, né, e a gente é tranquilo em relação a isso, mas também tem aquelas pessoas que têm vergonha, né, de contar para o pastor determinadas situações, mas não se sente tão constrangido de falar com o conselheiro. E aí a gente tem que realmente saber ouvir e realmente conseguir ser discreto, né, e não sair falando nada de ninguém, e guardar tudo isso, e às vezes até ver determinadas circunstâncias acontecendo e continuar quieto, né? Para que realmente tenha zero possibilidade de exposição de alguma situação que foi colocada dentro de um contexto de confidencialidade, né? E aí, dentro desses, nós apresentamos lá que nós desenvolvemos esse código de ética, né? Então, esse é o capítulo 2, né? Depois, esses documentos que nós desenvolvemos, nós temos uma conselheira que é advogada, nos ajudou também a estar fazendo isso, e então aqui algumas partes, mas depois, se vocês tiverem interesse, conhecer esses documentos, a gente compartilha aí com o pastor André, para que possa, né, esse esforço que a gente fez, que a gente faz na natureza, nada se cria, tudo se copia. Então, assim, já que a gente já fez esse esforço, né, que esse esforço possa ser proveitoso também para outros, e aí poder fazer as adaptações que são próprias de cada igreja, de cada local, né. Então, no capítulo 2 tem a observância dos deveres éticos, né? Então, todos os membros do MAB, né, do Ministério de Aconselhamento, deverão se voltar de acordo com os princípios bíblicos, que são verdade, honestidade no trato uns com os outros, respeito mútuo, dignidade de cada um, justiça e pureza no tratamento uns com os outros, amabilidade e gentileza no falar e agir, confiança como sentimento mútuo e resultante de um relacionamento sadio e misericórdia, demonstrando capacidade de perdoar e amar, como a palavra de Deus ensina. Essa questão da misericórdia eu sempre reforço muito com os conselheiros, né,
que muitas vezes pessoas vêm contar, né, de lutas, de pecados que nós chamamos de escravizadores, então, às vezes, circunstâncias bem complexas, assim, e que a gente e pecados, né, às vezes muito horríveis, né, e eu sempre falo: "Olha, tenha misericórdia, compaixão, porque a gente só não está no lugar da pessoa por conta da graça e misericórdia do Senhor na nossa vida, porque nós poderíamos estar nessa posição. Então a gente deve agir com misericórdia e compaixão por conta disso, né? E realmente trazer a pessoa, ouvir a pessoa, amar a pessoa, mesmo naquela situação, né? Às vezes, a gente sempre fala que aconselhamento bíblico a gente atende pecadores e sofredores, né? Então, muitas vezes, agir com misericórdia e compaixão para alguém que está sofrendo, recebeu um diagnóstico de câncer, não sabe, né, como que vai ser o final dessa história, se vai curar ou se vai morrer, enfim, muitas vezes é mais fácil ter misericórdia e compaixão. Mas o nosso grande desafio é misericórdia e compaixão frente ao pecado, né? E que é como Deus trata conosco, né? Então, a gente precisa, essa é uma característica importantíssima, né, do conselheiro em relação às situações que a gente ouve, e sempre o filtro deve ser esse, assim, eu estaria aí, se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, né? E em relação ao sigilo, né, então nós temos limites, né? Então, a gente respeita o sigilo com relação aos assuntos tratados durante o aconselhamento, mas ele não é um caput absoluto, né? Deve ser relativizado em alguns casos, né? E aqui estão a questão dos casos, né? Necessidade de orientação de outros profissionais, médicos, autoridades eclesiásticas, advogados. Em relação à questão da medicina, né? Muitas vezes tem a questão, né, de muitas vezes a pessoa apresenta uma determinada situação, aí depois coloca que está em uso de medicamentos, e então, enfim, a pessoa precisa, às vezes, abrir para um médico da sua confiança aquela situação para que tenha um discernimento se aquilo é um problema, de fato, do coração, né, exclusivamente do coração, da alma, ou se de fato aquilo é um problema médico, né? Então, muitas vezes a gente vai ter que abrir mão, principalmente, né, os conselheiros aqui, a grande maioria, né, que não são médicos, para que possam, às vezes são situações até que demandam, né, questões jurídicas, né? Então a gente tem um advogado de confiança e a gente abrir essa questão para que a gente dê uma orientação adequada para aquela situação, né? Apresentação de relatório para o conselho da igreja, muitas vezes é necessário, né, diante de situações que deve verificar a possibilidade de risco iminente de dano grave, né? A pessoa manifesta que vai suicidar, enfim, que vai tentar alguma coisa, prática de crimes. Infelizmente, né, existem situações que, né, que a gente fica sabendo disso, então isso realmente é uma coisa sensível, então tem que ser levado. Normalmente a gente apresenta a situação para a pessoa para que a própria pessoa possa confessar, né? E abuso de vulneráveis, né, negligência, enfim, são questões, né? Tem a ordem judicial e a solicitação justificada motivada por parte do Conselho da Igreja. E foi interessante, eu preparando essa aula, né, eu fui pesquisar, né, lá o nosso Código de Ética e Conduta, e aí eu penso que talvez nessa questão da orientação das autoridades eclesiásticas não ficou muito claro, mas uma questão que a gente tem como importante é que em algumas situações o aconselhado vai precisar de uma disciplina. Veja bem, são situações em que a disciplina eclesiástica ela é restauradora, ela é necessária, né? Então, a gente ficar sabendo de alguma coisa que acaba gerando essa possibilidade, então nós vamos ter que abrir mão do sigilo, e aí isso a gente comunicar, né, ao pastor responsável pelo ministério, ou seja, o da igreja, enfim, dependendo dentro da estrutura eclesiástica que a igreja tem, e aí a gente tem que abrir isso, né? A gente não pode ficar
com uma informação que é sensível, e aí acharmos que, não, porque eu fiz aqui o compromisso de confidencialidade, eu não posso falar. Pode sim, e aí só estou querendo reforçar isso naquilo que eu falei anteriormente, que o nosso Ministério de Aconselhamento Bíblico, ele está submisso ao Ministério Pastoral. Então, não pode acontecer absolutamente nada que o nosso pastor, digamos, se for um pastor só na igreja, não saiba, né? Seja pego desprevenido, digamos assim, né? Então, tem questões sensíveis que precisam ser realmente passadas para que, então, aí, dentro da estrutura da igreja, o conselho da igreja, enfim, como é que é cada estrutura eclesiástica, decida, né, se vai para realmente alguma disciplina, né, restauradora ou não, enfim, aí é uma decisão que o conselheiro não pode tomar sozinho. Isso é uma decisão pastoral. Então, a gente tem que ter muito essa sensibilidade e realmente esse sigilo, ele tem algumas características, algumas situações que ele precisa ser aberto, né? E aí, tem a LGPD, que é a lei, né? A gente tem que dar resposta à lei. Então, em caso de vazamento de dados ou acesso não autorizado às informações armazenadas, o conselheiro do MAB deve comunicar à diretoria no máximo de 24 horas, contado da data que tomou ciência, né? E compete à diretoria do MAB encaminhar ao conselho da igreja, né? No caso, isso aqui do nosso Código de Ética, então, o Conselho da Igreja Presbiteriana de Cuiabá, toda e qualquer informação que for prestada sobre vazamento de dados ou acesso não autorizado, no máximo de 24 horas, contado da data em que foi notificado a respeito. Isso aqui está falando de situação em que existe uma estrutura de informação, de armazenamento de informação, e aí houve vazamento. Então, o que acontece dentro lá do nosso contexto, né? A gente, embora fizemos tudo isso, LGBT, etc., mas, assim, até hoje, né? Isso aqui já tem 2 anos, que já, acho que até 3 anos que já existe, mas a gente não fez um armazenamento de registro de dados. Então, a gente já discutiu isso aqui N vezes. Na prática, cada conselheiro pode fazer as anotações, porque, veja bem, quando você está aconselhando uma pessoa, 2 pessoas, beleza, você lembra de tudo. Aí você está aconselhando 10 pessoas na semana, você não vai lembrar na semana seguinte qual foi a tarefa que você deu para aconselhar na semana passada. E tem uma série de detalhes que são relevantes e que muitas vezes você não vai conseguir lembrar se você não anotar. Então, cada um está fazendo as anotações que são relacionadas àquele aconselhado, né? No registro pessoal. E aí a gente tem orientado que esses registros, quando terminar o aconselhamento, eles sejam desprezados, né? Então, nós não temos nenhuma central de informações. Isso é cada conselheiro com seu aconselhando, e aí a gente tem achado assim, vamos falar assim, tá de uma forma informal. Por um outro lado, se houver vazamento, é vazamento relacionado ao conselheiro. Então, a gente tem conduzido assim, porque de fato você, por mais que você possa cuidar e fazer chaves, né, senhas de segurança e tudo, mesmo assim a gente acha que é muito complicado, porque sempre pode haver realmente alguma ruptura desses métodos de segurança de informação, e aí acaba, dependendo, né, da situação, causar problemas, né? Então, a gente tem feito assim, a gente não evoluiu para essa central de armazenamento de dados, e
vamos pensar assim, na prática a gente tem se sentido mais confortável cada um com o seu cada um, com a sua informação e realmente aquilo só tem importância para aquele momento e a gente dá fim nas informações quando se encerra. Então, é o que de fato, embora isso aí está no papel, mas o que de fato a gente tem feito é uma preservação só para quem são os conselheiros mesmo daquele caso, né? Então, assim, são as dinâmicas que a gente vive, e aí a gente tem muita preocupação e não queremos de modo algum expor vida de ninguém, né? A gente sempre tem aquela visão, se eu não conseguir te ajudar, também não quero te atrapalhar, enfim. E aí a gente tem essa, digamos assim, essa preocupação com os dados, né? Então, por enquanto, a gente tem optado de não ter um arquivo geral, né? E cada um cuida dos seus aconselhados, né? E aí, o aconselhamento bíblico na igreja local é uma necessidade urgente, né, no cumprimento da missão, né, como a gente viu lá nos mandamentos, né, nas ordenanças, né, da mutualidade. E essa missão Deus deu para a igreja do cuidado da alma. Não deu para profissionais, não deu para outras instituições, enfim, nós, como corpo de Cristo e igreja, é para nós que nós vamos ter que dar conta de responder a Deus, né, a esse chamado, enfim, e para que realmente, de fato, estejamos obedecendo aquilo que Deus definiu para uma das missões da igreja, né? E o cumprimento dos mandamentos da mutualidade, exigida pelas Escrituras, é um instrumento bíblico para sofredores e pecadores serem conformados à imagem de Cristo, né? E é uma forma de contemplarmos a graça, né, e o poder de Deus na transformação do coração, né? E quando a igreja faz, digamos assim, programas de discipulado, então são programas genéricos, né? O aconselhamento bíblico não, ele vai ver qual que é o problema daquela circunstância, daquele momento, e vai ajudar biblicamente naquela circunstância, né? Então, é como se fosse um navio que está num rio, então esse navio encosta para ser, digamos, consertado, enfim, aquilo que está. E depois, beleza, consertou, está tudo certinho, volta e continua seguindo, né, o fluxo do rio. Então, de fato, é muito importante, né? É um trabalho que precisamos, né, de fato, desenvolver em todas as igrejas e cumpre a nós, né, que Deus tem já nos chamado e nos despertado sermos, né, mensageiros dessa boa notícia, né, que existe sim, que a palavra de Deus sim é suficiente e aí através dela realmente é o processo de transformação do coração e de libertação, né, daquilo que Jesus já fez na cruz, que é a redenção, né? E aí eu fico aberta aí para algumas perguntas, caso vocês queiram tirar alguma dúvida ou ter alguma ideia, talvez, de alguma questão mais específica da igreja de vocês. Estou aqui com disposição, não sei quantos minutos a gente tem ainda, pastor. Não, tranquilo, tá tranquilo. Para quem quiser perguntar, levanta a mãozinha e aí eu passo. Kelly Cristina, tá na fila aí? Pode perguntar, Kelly. Paz, pastor. Paz, doutora. Boa noite. Sim. A minha pergunta vai para o pastor André. Se o senhor já tem projeto de workshop, né, para a gente aprender na prática o aconselhamento. Eu, por exemplo, estou entrando agora no ministério e eu me sinto insegura ainda, né, não terminou o curso e tudo mais, mas gostaria de saber, pastor, se o senhor já tem esse projeto aí para a gente. Sim, o que que acontece? Nós aqui da igreja, nós temos um braço missionário que chama-se Casa do Pão, né? O Instituto Casa do Pão, do qual nós temos esses treinamentos mais práticos, né? Nesse nosso treinamento, a nossa próxima aula, ela vai ser uma questão mais prática, muito, muito insuficiente, na verdade, porque é só uma aula, não dá para tratar de muitas questões, mas de uma coisa ou outra, né? Quanto ao seu acesso no Instituto Casa do Pão ou de qualquer outro aluno, é um movimento interdenominacional, né? E a gente pode estar trabalhando sim.
Diante disso, a gente tem um projeto, logo depois que a gente terminar esse projeto, esse treinamento, nós vamos aplicar na Igreja Presbiteriana do Mangueiral esse mesmo formato, com outros professores, é claro. E para o ano que vem, nós vamos ter um workshop, esses workshops, esse treinamento, esse curso no formato prático para quem já fez esse primeiro módulo. Tudo bem? Mas de antemão, você já pode abraçar o projeto da Casa do Pão, já começar a treinar conosco, fazer aconselhamentos junto com a equipe, né? Nós temos a Cris, temos a irmã Luzia, tem eu, tem o Tássio, tem toda uma equipe que já fazemos e esses aconselhamentos, não todos, mas alguns já podem ser assistidos, né? E quando for delegado a você um aconselhamento, você vai ser acompanhada nesse início aí. No caso do Pão, tem todo esse formato aí, tá bom? Mas pode nos procurar aí depois, tem meu telefone aí, a gente vai conversar. Tá bom, pastor. Obrigada, viu? Obrigada, doutora. Ok. Eu queria só dar uma contribuição, assim, mesmo quando a gente faz, digamos, apresentação, instrução no aconselhamento de temas, né? Isso não, como é que eu posso falar assim, não resolve 100% do problema. Por quê? Por exemplo, digamos que a gente vai falar sobre depressão, né, à luz das escrituras. Ok. Só que quando eu estiver no caso concreto, né, eu posso ter 10 pessoas com depressão, com motivações do coração totalmente distintas e vão ser aconselhadas de 10 formas diferentes, né? Então não existe uma regrinha, né? Ah, não, quando foi isso, você usa tal versículo, quando foi isso, aquilo, tal. Então, assim, quando a gente fala em temático, é pelo menos para introduzir o assunto, mas no aconselhamento do caso real, ele vai ter que ter discernimento, né, do que é a motivação do coração para que ele possa ser exposto, instruído e transformado. Então, assim, a gente faz esse esforço temático, mas você vai ver que na prática a coisa funciona às vezes diferente, Igual né? a autoescola, né? A autoescola não ensina ninguém a ficar um asa no volante, né? Ensina ali o básico para dirigir o carro, né? E só a prática do dia a dia que vai te transformar, que vai te maturar aí com um bom motorista, né? E vai te melhorar ali nas práticas da direção, né? O aconselhamento é mais ou menos isso. É que é uma autoescola, né? A gente dá o início, ensina ali passar a marcha, pisar na embreagem, soltar, né? Acelerar, né? Enfim, e aí com a prática isso aí vai melhorando e a pergunta é muito boa, viu, Kelly? Muito obrigado. O Júnior quer fazer uma pergunta, doutora Mairi? Tá contigo aí, Júnior, pode falar. Graça e paz, pastor, graça e paz, irmãos, graça e paz, doutora. Doutora, na verdade é uma dúvida que a minha esposa tem e que ela pediu para que a senhora pudesse esclarecer para nós o que está tão em voga hoje, nos nossos dias, que é a questão da psicologia, da psicanálise, se o que isso atrapalha, o que isso ajuda na igreja, se isso como se diz, alguns líderes aconselham cristãos a procurarem conselhos profissionais, né, como a senhora falou no início. Então a dúvida dela é com relação a isso. Se é válido a psicologia, se é válido a psicanálise, como as pessoas têm visto isso nos dias de hoje e qual a visão que a senhora tem, a visão bíblica com relação a isso. Olha, né, a gente já vem falando isso ao longo do curso todo, enfim, da questão da cosmovisão. Então, assim, se muita gente está na igreja, mas né, não tem gente que não está nem convertida ainda, né, quanto mais né, é instruída. Se eu tenho uma cosmovisão de que o problema do homem é o pecado, eu tenho que lidar com essa questão e a única redenção está em Cristo, o que eu vou fazer no psicólogo? Se ele tem uma cosmovisão que Deus não existe, todos os filósofos, todos os teóricos da psicologia não creem em Deus, não creem na existência do pecado. Vão querer buscar soluções no próprio homem, né?
Então, nós vamos estar recorrendo no pecado do Éden, né? Queremos ser independentes, queremos ser autossuficientes e buscarmos a solução em nós mesmos, né? Então, não, para o crente, né? Eu sempre uso muito aquele versículo que vai falar que nós cometemos 2 pecados, né? Abandonamos a fonte de água viva e cavamos cisternas rotas que não retêm as águas. Nós temos a fonte de água viva para problemas da alma, né? A solução é Jesus. A redenção só existe em Jesus, né? Então, qualquer outra coisa tem a tendência, por conta da cosmovisão humanista, materialista, tem a tendência de me afastar, inclusive, de Deus. Teve uma situação de aconselhamento, estava aconselhando uma moça que estava tendo algumas dificuldades com o marido, e aí a gente aconselhando ela, mas nós não sabíamos que ela estava fazendo também, indo numa psicóloga. Aí um dia ela solta assim uma pérola, fala assim, não, porque é o seguinte, quando eu faço o que a psicóloga manda eu fazer com meu marido, dá tudo errado. Quando eu falo que faço o que vocês estão falando, aí dá tudo certo. Aí até a conselheira que estava comigo falou assim, o que nós estamos falando, não. O que a Bíblia fala que é para você fazer. Então, é uma escolha. Você quer seguir o nosso manual? Você quer seguir a palavra de Deus? Ok. Agora, você quer seguir a sabedoria do mundo? Aí você está fazendo, é uma escolha, né? Mas, assim, para nós cristãos que falamos que cremos, né, em Cristo, queremos ser discípulos de Cristo, então a lógica faz com que tudo aquilo que ele deixou a sabedoria de Deus está em Cristo, resumido em Cristo, então ele está expressa na palavra de Deus. O Espírito Santo me mostra, me ilumina, desvenda os meus olhos, consegue ter o poder de mudar a minha mente. Então, dessa forma, eu vou ter que encontrar, de fato, soluções, né, e libertação para a escravidão do pecado. Então, se eu entender de outra forma, então, aí busca a sabedoria humana, né? Mas, sinceramente, não é necessário. A palavra de Deus é absolutamente suficiente. Temos feito isso e vemos o poder de Deus manifestando na vida das pessoas. E quão lindo que é ver uma pessoa que estava enganada, porque muitos chegam, né? Eu sempre falo assim, que o engano é a certeza de que você está certo. E aí vai sendo instruído e vai sendo mostrado e há uma mudança de mente, enfim, e a pessoa encontra de fato com Cristo e aí tudo acontece, a redenção acontece. Então, não precisamos de outras filosofias da sabedoria humana. Amém. Obrigado, doutora. A Neia levantou a mão e desistiu? Eu queria falar o seguinte, porque como ela falou que em a gente tem essa plena convicção que a Bíblia é suficiente, né? Eu tenho essa plena convicção. Só que, como ele perguntou aí sobre essa questão, hoje a gente se depara com muitos cristãos mesmo, de muito tempo na igreja e tal. Claro que isso não quer dizer que é crente, mas existe muitas pessoas, né, que estão na igreja e que vê essa visão. Inclusive, eu mesmo tenho eu tenho uma amiga minha que conviveu muito tempo comigo, ela é de outra igreja, né? Não é daqui, é lá pelas bandas de Água Linda e tal, mas ela agora faz psicanálise, ela está quase se formando, né? E eles têm essa visão, né? Então, na cabeça deles é isso. Aí teria como ter eu diria assim, essa questão de dizer que você é uma psicóloga, mas você é uma psicóloga cristã, nesse caso. Mas, no caso, eu acredito, eu não sei se eu estou correta nisso, nem nada, mas na minha opinião, assim, que eu não tenho muito base de conhecimento nisso, mas eu acredito que na questão da psicologia, talvez não teria como, né? Você exercer a psicologia e usar o método do aconselhamento, porque tem muitos casos, como eu falei, de muitas igrejas e muitas pessoas que estão se formando, né? Que mesmo ser cristão estão se formando em psicologia, fazendo psicanálise e tudo mais, com essa visão de que é para ajudar as pessoas, né? Nessa questão de depressão e tudo mais.
Ivaneia, né? Olha, Ivaneia, eu sempre falo assim, existem psicólogos na igreja? Existe. Então, existe o psicólogo cristão, mas não existe a psicologia cristã, né? Então, quando, mesmo que uma pessoa é da igreja, teve uma formação em psicologia, na hora que ela vai praticar as filosofias humanas que ela aprendeu, né? Então, a sabedoria humana que ela aprendeu. Então, não vai poder. E até porque, se ela falar alguma coisa que seja de aconselhamento bíblico, ela pode ser punida pelo próprio Conselho de Psicologia, né? Então, para você ter uma ideia, o Conselho de Psicologia, se a pessoa falar que é homossexual, que quer uma ajuda para isso, ela não pode falar nada, não pode nem incentivar a pessoa, porque se ela incentivar, ela está colocando uma questão pessoal e isso é proibido pelo Conselho de Psicologia. Então, assim, eu conheço uma pessoa, por exemplo, que até é esposa de um pastor presbiteriano, que quando, né, foi se envolvendo psicólogo, formação em psicologia, e foi se envolvendo, optou em romper com o Conselho de Psicologia e abriu um consultório de terapia, mas terapia cristã, digamos assim, baseado no aconselhamento, mas totalmente já separado da psicologia, né? E algumas pessoas psicólogas que ficam defendendo isso estão sendo perseguidas e punidas pelo Conselho de Psicologia. Então, não tem como você fazer a prática. Você pode até fazer uma prática dessa forma, mas você pode ser punido pelo Conselho de Psicologia. E, por um outro lado, se você for tentar integrar isso, você vai acabar sendo dominado dependendo da linha que você vai desenvolver, enfim, sendo influenciada pelos teóricos da psicologia, que não acreditam em Deus, que não acreditam no pecado, que tem uma cosmovisão, uma antropologia totalmente diferente da Bíblia. Amém. Vamos terminar com o Carlos, então, Carlos. Doutora Mary, muito obrigado. Carlos, vamos escutar o Carlos, aí a gente termina com a pergunta do Carlos e a resposta da doutora Mairi. Pode falar, Carlão. Boa noite, Boa noite, doutora Mairi e os demais aí. A minha pergunta não é só para a doutora Mairi, mas também para o senhor, caso vocês consigam, né, responder. Certa vez eu estava conversando com um amigo sobre a questão do TCC. E qual é a minha dúvida? Quando eu fazia terapia e me foi apresentado o TCC, eu achei interessante a questão da técnica, né? De se observar e anotar para perceber padrões e, através desses padrões, conseguir identificar aquilo que a psicologia chama de gatilho, né? O que está provocando esse gatilho. E aí, certa vez eu estava conversando com um amigo e eu perguntei, cara, será que a técnica em si ela é errada ou foi a psicologia apenas sistematizou a técnica e deu nome? E como o aconselhamento bíblico olha para o TCC? Porque assim, eu nunca parei para estudar a base teórica, mas como eu, digamos assim, vivi a técnica e para mim foi proveitoso e até certo aspecto, eu percebi que ali mudou o meu humor. E ali eu consegui, através daquilo, perceber, no caso, como cristão, ali, isso partiu de um ponto. Eu identifiquei um pecado, digamos assim, através da técnica que me foi apresentada. Então, a minha pergunta é justamente essa: como vocês enxergam essa questão do TCC? Lembrando, eu não sei a questão teórica, mas eu digo na técnica. Ou se eles só deram nome e sistematizaram a técnica. Então, no TCC, vai se focar muito no comportamento, né? Então, você vai perceber os gatilhos e aí tentar, frente àquela situação que é chamado de gatilho, né? Que faz você ter sentimentos, enfim, ou que num primeiro momento provoca comportamentos, provoca respostas
humanas, né, aquela determinada situação, então cria-se uma forma de tentar reagir de um outro jeito, né, quer dizer, você tem um outro comportamento frente àquela situação de gatilho. Uma forma simples para poder tentar explicar a terapia cognitiva comportamental, né, o TCC. Então, na minha primeira aula, eu mostrei exatamente isso, né, na metodologia do aconselhamento, quais são as diferenças entre, por exemplo, um TCC e um aconselhamento bíblico. Quando você trabalha só em mudança de comportamento, né, você, quando exposto a uma outra situação, um gatilho que você ainda não elaborou ele, se o seu coração não foi transformado, você poderá ter uma reação negativa, né? Enquanto que no aconselhamento bíblico, nós vamos ver as verdadeiras motivações do coração que levaram aquele determinado comportamento. Então, o objetivo em si do aconselhamento bíblico não é mudança de comportamento, é transformação do coração. E isso naturalmente vai se desencadear numa mudança de comportamento. Só que quando eu atinjo a redenção do coração naquela área, mesmo outras circunstâncias semelhantes, ou enfim, ou até diferentes, elas não provocarão uma reação comportamental pecaminosa, vamos falar assim, ruim, né? Então, assim, tem gente que coloca assim, Efésios, por exemplo, não é questão de mudança também de comportamento, aquele que roubava não rouba mais, agora você deve trabalhar e aí, então, para sustentar, para ajudar aquele necessitado. Então, quer dizer, você antes pensava que podia se apropriar do dinheiro do outro, e agora você, então, vai trabalhar, não para ficar com dinheiro para você, para que você possa ajudar outras pessoas. Quer dizer, é uma mudança radical. Ok, mas dá a impressão de TCC, né? Dá a impressão de comportamental. Situações, a psicologia chama de gatilho, né? Mas quando a gente está num processo de santificação, né, em que a Bíblia nos coloca, né, que devemos nos despojar e revestir, né, dentro dessa questão, nós estamos falando de mudanças de hábitos, né? Aí pode parecer, né, parecido com o TCC, né? Só que tem um detalhe no meio dessa situação, existe a renovação da mente, né? O Espírito age em mim e eu mudo a minha forma de pensar. Então, essa mudança, essa transformação, que é a transformação do coração, a filosofia não consegue fazer isso por mim. É só realmente o sacrifício redentivo de Cristo que pode transformar o meu coração, né? O Espírito renova a minha forma de pensar, né? Muda a minha mente, e aí eu consigo, sim, me apropriar, né, da natureza de Cristo, né? Do novo homem, né? Do novo coração, né? Então, realmente, eu consigo, eu gosto muito do texto de Ezequiel 31, que vai falar que nós recebemos um novo coração, um novo espírito que nos capacita, então, a obedecer, né, os mandamentos, enfim, e mais lá para frente, lá no 31, vai falar assim, né, e tereis nojo, né, das vossas iniquidades e abominação, quer dizer, aquilo que era algo meu de tentação, dentro da aplicação do que você está falando, que era um gatilho, enfim, e eu tinha uma reação ruim, né, hoje eu olho, tenho vergonha, Senhor, como eu pequei contra ti, como que eu reagi de uma forma que não te agrada, enfim, é uma mudança total. E dentro de uma outra perspectiva um pouco mais aprofundada, na verdade, nós não queremos melhorar pessoas, né? O aconselhamento bíblico tem por objetivo fazer com que as pessoas sejam instruídas, abençoadas, para se conformarem, né? Tomarem a forma de Cristo, né? A imagem de Cristo, né? Então, não necessariamente de resolver dilemas e problemas, né? Mas que a gente possa crescer em santificação e sermos parecidos com Cristo. Então, nesse aspecto, é um aspecto diferente até de objetivo, né? Que a gente tem dentro de um aconselhamento de estilo TCC, de um aconselhamento, digamos, bíblico, né? E sempre eu penso assim, que a grande diferença, né, está na transformação do coração que é só feita por Cristo Jesus, né?
Carlos, uma coisa muito importante também, cara, é entender o material do TCC, né? O material do TCC na psicologia experimental é o comportamento, né? E fazer medições é bem complicado do ponto de vista de que o humor, por exemplo, dá o caso do humor, né? O humor pode estar, a pessoa está com um humor muito alegre, né? É muito feliz e, ao mesmo tempo, daqui a pouco, muito deprimida. E por conta de um movimento social, isso pode mudar de um milésimo de segundo para um tempo de um mês, sei lá. Então, essas medições são muito complexas. Acontece muito isso conosco quando a doutora Maria falou ali sobre o aconselhamento. Você vai aconselhar 10 pessoas com depressão e todas as batidas que aconteceram no trauma dessa pessoa, por exemplo, ele vai ter um formato diferente. No mesmo jeito, o problema da psicologia é esse, é pegar esse material, fazer essas medições e dar um rótulo para eles, né? E isso é um problema muito sério, porque é um material muito volátil, né? A alma humana, estudar a alma humana, né? Nessa medida de experimentação, eles podem até tentar e rotular essas questões com experimentos e etc. Só que nunca eles vão conseguir dar um padrão de ciência dura, que a doutora Maria, inclusive, falou sobre isso. Não existe ciência nessa dinâmica do estudo da alma humana. Isso é um problema seríssimo. Não há ciência, não há empirismo que vai dar categorias firmes e exatas acerca dessas questões. Mas isso é um assunto muito bom, a sua pergunta é muito boa, vale... eu tive essa discussão na academia com os meus alunos, e a gente ficou ali, acho que 3 aulas debatendo esse assunto. Então, acho que a gente não consegue discorrer assim, de forma bem detalhada aqui em 10 minutos, 5 minutos, né? Mas é uma pergunta muito boa, vale a pena a gente estudar isso, vale a pena a gente observar isso, porque a gente acaba caindo aí no pragmatismo, né? E não porque o TCC tem alguns resultados positivos, entre aspas, que significa que ela é válida do ponto de vista, né, de recuperação plena, redentiva, e redenção somente o evangelho, né? Doutora Maíra, muito obrigado, minha irmã. Deus abençoe. A senhora está com 2 minutos aí para terminar a fala da senhora e dar um abraço em todo mundo. A gente está muito feliz de ter tido a senhora como nossa professora. Muito obrigada. Vamos usar a senhora em todos os módulos, pode ficar tranquila. Pode falar. Estamos aqui à disposição para servir ao Senhor, né? Então, o que puder ajudar. A gente acabou falando, né, do nosso caso pessoal, mas é porque para a gente ter uma base, né, só de como pensar, refletir isso, não é um padrão, né? Eu acredito que cada contexto vai ter as suas diferenças, mas assim, para mostrar que existe uma estruturação, ela é necessária, e aí, então, para que se possa desenvolver e ter a maior oportunidade, né? E é muito lindo, assim, a gente que trabalha com a capacitação, né, o treinamento de novos conselheiros e tudo, a gente vê o poder de Deus na vida dos conselheiros, o desenvolvimento deles, a maturidade, Deus usando, né, a vida deles, assim, mostrando os insights, né, porque é uma dinâmica, o aconselhamento em si é uma dinâmica fantástica, né, assim, às vezes você preparou ali, não vou apresentar isso, então você fez todo um preparo do que você vai instruir num determinado aconselhamento, aí a pessoa chega com uma pérola lá que acaba demandando muito mais, né? E aí você tem que abandonar aquilo que você preparou e aí ser dirigido pelo Espírito Santo. Então é muito dinâmico e é muito lindo, muito rico, né? Então a gente quer incentivar que realmente as igrejas se desenvolvam nesse aspecto, apoiem seus pastores para que realmente, né, possam cada vez mais, digamos, eu falo, né, que desenvolver a musculatura da igreja no cuidar da alma, né? Até porque, pobrezinho dos pais, amiga, a gente passou lá ainda, eu acho que não dá conta, né? Uma igreja grande, a gente, como ministério que ia ter mandado também não dá conta. Então, assim, a gente tem essa visão de ajudar e estar cumprindo, né? Obedecendo os mandamentos. E o Senhor, com a sua graça, e que nos alcança, faz tudo isso, nos capacita, enfim, muitas vezes a gente fica assim,
eu acho que eu não vou dar conta desse negócio. Dá sim, né? Você vai ser capacitado pelo Espírito Santo, né? Paulo chega de falar assim, olha, vocês estão prontos, né? Então podem me ajudar e fazer a mutualidade, né? O cuidado uns aos outros, né? Na igreja e assumir isso e realizar. E é muito lindo a gente ser chamado para contemplar, ser instrumento para contemplar aquilo que é o poder de Deus na vida das pessoas. Então, eu sou apaixonada, né? E porque o Senhor, né, me deu essa oportunidade, né? Tem gente que fica buscando aí milagres e não sei o quê, manifestação. Eu falei assim, gente, alguém que estava num engano, ser iluminado pelo Espírito Santo, ser instruído, mudar de forma de pensar e ser liberto e viver feliz, né? Ser redimido numa determinada... Isso aí é uma coisa fantástica e que o Senhor nos oportuniza a contemplar, né, o poder dele na vida das pessoas, né? Então, a palavra de Deus fala que a gente erra porque não conhece, né, as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Então, a gente, para ser conselheiro, tem que estudar bastante a Bíblia, sim, estudar a teologia, sim, né? Mas a gente tem essa oportunidade de contemplar o poder de Deus e por isso é que a gente fica, assim, firme ou na suficiência, porque foram tantas oportunidades que Deus permitiu que não há nenhuma dúvida, né, na nossa forma de ver essa questão do cuidar da alma, que de fato Cristo é suficiente, né? Amém. Amém. Gente, vamos pedir oração aqui, para a gente terminar? A gente ora e termina. Fátima, você ora por nós? Fátima Damasceno? Amém. Amém. Ore por nós, por favor, para terminar. E muito obrigado, irmãos. Deus abençoe a todos. E próxima terça estaremos aqui presencialmente. A gente dá as diretrizes lá no grupo, tá bom? Acompanhem. Amém. Senhor amado, muito obrigada por esse tempo tão precioso aqui. Obrigada por essa oportunidade, Senhor. Que riqueza, Senhor, essa aula. Que riqueza podermos aprender mais sobre aconselhamento. Como é importante, Senhor, nós abraçarmos o aconselhamento como uma responsabilidade, não somente responsabilidade, porque de fato é um ato de amor. Quantas coisas, Senhor, nós aprendemos no aconselhamento, porque também é troca, Senhor. Obrigada pela vida do pastor André, pela vida da doutora Mairi, Senhor, que eles possam permanecer fiéis, Senhor, nesse caminhar. E que nós, Senhor, também possamos crescer nessa área cada vez mais apegados à Sua palavra, cada vez mais apaixonados, Senhor, por essa missão que é tão linda, tão maravilhosa. Obrigada por essa noite tão especial, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Fátima. Obrigado, doutora Mairi. Obrigado, meninos, meninas. Deus abençoe todos vocês aí. Tenham uma ótima noite, bom descanso e uma ótima semana aí. Beleza? Amém. Tamo junto aí. Obrigado, doutora Mairi, mais uma vez. Valeu. Sim. Deus abençoe.